1 Coríntios, capítulo 1, do verso 9 ao 17. Todos os domingos pela manhã, no nosso culto matutino, estamos expondo o livro de Coríntios. Então, estamos na sequência do texto hoje, capítulo 1, do verso 9 até o 17. Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva. Está na página 176 do Novo Testamento. Verso 9 ao 17, leitura responsiva. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Oremos mais uma vez. Deus de amor, fale ao nosso coração. Queremos sair daqui alimentados. O Senhor trouxe cada uma das pessoas que estão aqui nesta manhã e cremos que a Tua palavra, ao ser exposta, falará aos corações. E a nossa oração é para que o Teu Santo Espírito faça essa obra neste momento, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vivemos um momento interessante da igreja evangélica no Brasil. Hoje, nos tornamos uma configuração um pouco complicada. Você tem várias denominações, várias igrejas que recebem o título de evangélicas. E nós não sabemos configurar bem quem é quem. Por quê? Porque você tem igrejas históricas, tradicionais, fazemos parte desse grupo. Você tem igrejas pentecostais, Assembleia de Deus e outras, que também dá para a gente catalogar, mas surgiu um terceiro grupo nos últimos 20 anos, chamado Teologia Neopentecostal, que ampliou muito o conceito de ser evangélico no Brasil. E é curioso, porque quando uma pessoa que não está envolvida nesse ambiente olha de fora, ela não consegue distinguir bem o que é ser evangélico ou o que um evangélico pensa, porque são tantos pensamentos dentro da igreja evangélica que isso fica realmente confuso. Por exemplo, existem algumas igrejas que vão dar uma ênfase muito grande na prosperidade financeira, e isso você vê na mídia o tempo todo, e às vezes alguém que está de fora pensa que todo evangélico foca isso. Algumas igrejas dão uma grande ênfase em curas e milagres, e quem está de fora olha para a igreja evangélica, também pensa que toda igreja evangélica se propõe a esse tema. Mas na verdade, essa confusão toda se dá porque tudo que nasce recebe o nome de evangélico dentro da teologia hoje, né? No mundo, no nosso país, uma igreja nasce, ela se chama evangélica, diferente da igreja católica, por exemplo. A igreja católica você tem a tradicional e você tem o outro segmento carismático, e isso é a igreja católica. Agora, tudo diferente que nasce, as pessoas batizam ou dão o nome de igreja evangélica, e vira essa confusão nacional. Mas a pergunta é, dentro dessa confusão, quem somos? Quem é a Igreja Presbiteriana da Gávea? À luz desse texto, quem somos nós? Nós estamos inseridos na sociedade hoje com qual propósito? Qual objetivo? Quando olhamos outras regiões do mundo, por exemplo, a Europa, uma cidade na Europa, agora,
depois de 800 anos, está tendo a primeira igreja com sede própria. A primeira igreja com CNPJ. Nessa cidade, durante 800 anos, não se tinha notícia de uma igreja evangélica. Plantou-se a primeira evangélica agora, recentemente. Isso é um motivo de muita alegria. Mas quando nós olhamos para essa carta de Paulo, Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto para uma figura, a figura mais importante da igreja. Quem é a figura mais importante da igreja? É Jesus. A figura mais importante da igreja é Jesus. E ele não só é a figura mais importante, mas ele é o proprietário da igreja, ele é o dono da igreja. Ele é a razão de estarmos aqui hoje pela manhã reunidos. E Paulo está preocupado com esse tema. Para você ter uma ideia, do verso 1 ao verso 10, aqui desta primeira carta, Paulo repete 10 vezes o nome de Jesus. Porque Paulo quer deixar claro para aquela igreja que ele está direcionando a carta, que ela não pode perder o alvo, que ela não pode esquecer qual é o seu foco. E o foco de uma igreja evangélica, uma igreja cristã, é Cristo. E nós, pertencentes da igreja da Gávea, também não podemos esquecer disso. Precisamos viver em unidade. E o que é unidade? É quando cada membro entende que o centro da igreja, o objeto de adoração da igreja, de louvor, de glória e de honra, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero propor o seguinte tema para pensarmos: o meu coração centrado em Cristo. Meu coração centrado em Cristo. Para nós termos uma vida centrada em Jesus, precisamos primeiro reconhecer a quem servimos. Quem servimos? Nós servimos, de acordo com o versículo 9, um Deus que é fiel. A palavra fiel é uma palavra desgastada nos nossos dias. É difícil você encontrar pessoas fiéis hoje, porque fidelidade tem a ver com coerência. Fidelidade tem a ver com honestidade. Fidelidade está relacionado com cumprir aquilo que se fala. Você promete e você cumpre, por isso você é fiel. E vivemos num contexto social, temos uma história no nosso país de muita infidelidade, de muita quebra de promessas. E nós estamos diante de um livro, que é a Bíblia Sagrada, que nada mais é do que uma carta de um Deus amoroso para nós, dizendo: eu cumpro a minha palavra com vocês. Se você ler o Antigo Testamento todo, você vai perceber que é Deus prometendo que vai enviar um Salvador, que vai enviar um Messias. É Deus dizendo que Ele vai resgatar o homem, que Ele vai trazer salvação ao coração do homem por meio do seu Filho, que vai encarnar e vai morrer e vai ressuscitar. E quando você lê o Novo Testamento, você percebe em cada página as promessas de Deus se cumprindo. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre, o nosso Deus é fiel. E o que tem isso a ver comigo e com você no século 21? Isso tem a ver porque o Deus que permitiu que essas páginas fossem registradas, mostrando que Ele é um Deus coerente, que Ele é um Deus que sempre fala a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é um Deus que sempre cumpre as suas promessas. Ele também diz para mim e para você que as promessas dEle, feitas para as nossas vidas, serão cumpridas. Saia daqui hoje com o seu coração confortado. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, tudo que Ele prometeu para você, Ele vai te dar. Ele prometeu paz para o seu coração, e Ele vai te dar paz. Ele prometeu vida eterna, e Ele vai te dar vida eterna. Ele prometeu que cuidaria de todas as áreas da sua vida. Por isso Ele disse para você: não fique ansioso, não fique ansiosa. Eu vou cuidar de você em todas as áreas. Tranquilize o seu coração nessa verdade, porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus é Deus fiel a si mesmo, é Deus que cumpre as suas promessas, é Deus que prometeu que cuidaria do seu povo, é Deus que prometeu que seria o nosso refúgio e fortaleza durante as tribulações, é Deus que prometeu que iria nos amparar, nos direcionar e nos guiar cada dia da nossa vida. É Deus que diz que até dos fios de cabelo Ele cuida, das folhas das árvores, dos pássaros que voam, Ele vai cuidar de nós também. Tranquilize o seu coração, você tem um Deus que é fiel, um Deus que não é homem para mentir, um Deus que é coerente, um Deus que fala e cumpre, e a Bíblia é um livro que registra todas as promessas e os cumprimentos dessas promessas na figura do nosso Deus.
Mas o texto diz mais a respeito de quem servimos. Nós servimos a um Deus que é fiel, mas nós servimos também ao seu Filho Jesus, que é Salvador. Você não tem que reconhecer Jesus apenas como uma figura importante na história. Você não tem que reconhecer Jesus apenas como um homem de um coração bondoso que ajudou necessitados. Ou você crê que Jesus é Salvador, ou você crê que Jesus foi um alucinado, lunático, maluco, que falava coisas absurdas. Porque ou Jesus é para nós o Salvador, ou Jesus era um maluco. Você não tem outra opção. Porque Jesus atribuía para si mesmo características que qualquer pessoa que atribuísse nos nossos dias, nós íamos catalogá-lo como uma pessoa transtornada, uma pessoa com delírio de grandeza. Porque, por exemplo, ele fala que ele e o Pai são um. Ele, Deus, Pai, são um. Outro exemplo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele é alguém que fala que veio ao mundo para resgatar, para salvar as pessoas. Então, ou nós cremos que Jesus é o Salvador do mundo, ou nós cremos que Jesus é o Salvador das nossas almas, ou então você vai ter que reconhecer Jesus como uma pessoa que dizia coisas absurdas. Mas ele não só falava, ele também tinha poder para realizar coisas sobrenaturais. E é aí que muitas pessoas precisam reconhecê-lo como alguém que tem poder acima de todos os homens, porque ele ressuscitou mortos, ele curou aleijados, Jesus Cristo restabeleceu visões de cegos, Jesus Cristo restabeleceu audição a surdos, Jesus Cristo multiplicou pães, Jesus Cristo acalmou a tempestade do mar, isso tudo para revelar que ele era Deus, e que ele tem poder sobre todas as situações, e que ele tem poder sobre as adversidades, e que ele tem poder sobre a enfermidade, e que ele tem poder sobre a morte, porque ele é Deus, Deus poderoso, o mesmo Deus que com a sua palavra criou o mundo, é o Deus que pode mudar qualquer realidade humana aqui na terra, é um Deus que mudou a nossa realidade, porque ele nos salvou. Jesus Cristo vem ao mundo para morrer e ressuscitar, e a partir dessa sua obra salvífica, ele nos resgata do império das trevas e nos transporta para o seu reino de luz. Ele nos tira de um estado de morte espiritual e nos concede vida abundante e eterna. Ele nos tira de um estado de perdição. Andávamos perambulando pelo mundo de um lado para o outro, sem saber qual a razão da nossa existência, e a partir do momento que nós o encontramos como Salvador, ou que ele nos encontra, ele diz que agora nós somos filhos de Deus, porque ele veio para nos salvar. Se você ainda não reconhece Jesus como Salvador, talvez ele tenha agendado essa manhã para você, para desvendar os seus olhos e para revelar a mensagem de salvação ao seu coração. Talvez hoje é o dia que ele separou para que você o reconheça como Salvador. Sabe por quê? Porque a Bíblia também diz que aquele a quem servimos é Deus fiel, é Salvador, mas também é o Cristo, o Messias. E quando a Bíblia diz que ele é o Cristo, o Messias, está falando a respeito dos ofícios do Antigo Testamento, rei, sacerdote e profeta. Sacerdote porque agora, através de Jesus, nós podemos entrar na presença do Senhor, e nós temos livre acesso, e nós temos um relacionamento íntimo com Deus por meio de Jesus. Por causa de Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai. E a ideia de Pai, ou Abba Pai, é de papai, é de intimidade. Nós agora podemos, diferente do Antigo Testamento, que somente o sumo sacerdote, e o sacerdote poderia levar as nossas orações diante de Deus, agora, através da figura de Cristo, o véu se rasgou, e todos têm livre acesso à presença de Deus. Você, crendo em Jesus, chama Deus de Pai, e passa a pertencer à família de Deus. Por isso, como igreja, nós nos chamamos de irmãos, mas Jesus também é profeta, porque por ele as nossas orações chegam até Deus, mas também por ele, Deus se chega até nós. O caminho foi aberto através de Cristo para que essa relação fluísse tanto de nós para com Deus como de Deus para conosco, mas ele também é o nosso rei,
E como rei, nós somos os seus súditos. E estamos aqui nessa manhã. Se você veio aqui hoje de manhã e não sabe ao certo o que ia acontecer nesse lugar, na Rua dos Oitis 63, eu vou te informar para que da próxima vez você não venha desavisado. É aqui que um povo se reúne para prestar adoração àquele que reconhecemos como o Rei das nossas almas. É isso que a gente faz aqui todo domingo. Prestar a Ele um culto, porque Ele é o nosso Rei. Ele também é, de acordo com o texto que lemos, o nosso Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E como consequência natural, nós somos os seus súditos, os seus servos, pertencemos a Ele. Aquele que confessa Jesus como Salvador já não se pertence mais, já não é o dono da sua própria vida. Você perdeu o direito sobre a sua própria vida. O direito sobre você pertence agora a Deus. Ele passa a ser o nosso Senhor. Ele passa a ser o Deus das nossas almas. A nossa vida agora é dele. Nossa vontade deixa o palco principal e Cristo assume o palco principal da nossa existência. E agora falamos, pensamos e agimos para a honra e para a glória dele. Isso é uma igreja evangélica, isso é uma igreja cristã, isso é uma igreja protestante séria, que está focada no Senhor Jesus Cristo. Fica fácil de observar agora, quando você visitar qualquer outra igreja, a pergunta é simples: qual é o centro dessa igreja? Qual é a mensagem dessa igreja? Para que essa igreja existe? Precisa ser para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. O coração centrado. Para a igreja ter um coração centrado em Cristo, seus membros precisam ter um coração focado em Jesus. Não tem magia. Ou você, que é membro dessa igreja, se dispõe a amar a Jesus sobre todas as coisas, e como efeito desse seu amor pessoal para com Jesus, cada um tendo esse compromisso, nós como corpo de Cristo, como igreja, nós também estaremos focados nesse propósito. Quando cada membro se compromete a viver Cristo, como igreja, quando nos reunimos, Cristo é glorificado, porque nós somos parte desse corpo. Esse corpo não é só a igreja presbiteriana da Gávea, não é só a igreja presbiteriana do Brasil, são milhares e milhares de irmãos de outras denominações que comungam conosco, que creem no mesmo Cristo, que amam o mesmo Cristo, que adoram o mesmo Cristo, e nós nos ajuntamos como povo de Deus para celebrar aquele que nos deu a salvação e nos deu a vida eterna. Por isso, precisamos estar centrados com a nossa vida em Cristo. Para ter uma vida centrada nele, também é necessário entender o propósito do chamado. Você foi chamado por Deus. Quem já crê em Jesus foi chamado por Deus. Recebeu um convite de Deus. O Espírito Santo desvendou os olhos para que nós compreendêssemos a mensagem de fé, para que nós entendêssemos por que Cristo veio ao mundo, qual o seu propósito. Seu propósito foi morrer, viver, morrer e ressuscitar, para garantir para todo aquele que crê no seu nome a vida eterna. E aí, essa mensagem chegou até os nossos ouvidos. Em muitas ocasiões, nós ouvimos essa mensagem e ela não fez sentido algum, mas num determinado momento da história, essa mensagem chegou até os nossos ouvidos, e pela fé, o Espírito Santo desvendou os nossos olhos, e nós compreendemos essa mensagem que para nós agora é mensagem de vida e mensagem de eternidade. Quando os nossos olhos são desvendados, isso acontece porque nós recebemos um chamado. Deus nos convoca, Deus nos chama, Deus nos convida para pertencer ao seu povo. E nesse convite agora, nós somos chamados para uma vida de comunhão com Cristo. Meus amados, como corpo de Cristo, nós somos chamados para receber os comandos daquele que é o cabeça. Igreja não tem que pensar o que ela acha que é melhor. Igreja não tem que desenvolver projetos seus. Igreja não tem vida própria. Não tem vida própria, presta atenção nisso. A igreja não tem vida própria. A vida da igreja vem daquele que é o cabeça, Jesus Cristo. O dono dessa igreja é Jesus Cristo. O dono da sua vida é Jesus Cristo. O dono da vida ou das vidas dos pastores dessa igreja é Jesus Cristo. O dono do conselho dessa igreja é Jesus Cristo. E todos nós, membros, pastores, conselhos, diáconos, líderes, todos nós precisamos estar focados num único alvo, Jesus Cristo. Vivemos em comunhão com Ele. Charles Rod vai dizer que comunhão compreende uma união e participação dos sofrimentos, mas também da glória de Cristo. Inclui unidade e harmonia, e exclui a dissensão e a rivalidade.
Olha só, o raciocínio é simples. Essa igreja tem um único cabeça, que é Jesus Cristo. Então, ela reage ou ela age de acordo com os comandos daquele que é o cabeça. Se ela age de acordo com o comando daquele que é o cabeça, Jesus Cristo, essa igreja precisa ter unidade, coerência, essa igreja precisa andar em sincronia, porque só tem um comandante, não tem duas pessoas para dar ordens. Eu não sei se você já trabalhou numa empresa com dois patrões, e eu não sei se você já trabalhou numa empresa com dois patrões brigados um com o outro, e os dois mandam em você. Que confusão vira! A igreja não é lugar de confusão porque ela tem um único cabeça. E é curioso, porque ela tem um cabeça, ela tem um Senhor, e ela tem o Espírito Santo de Deus que habita no seu e no meu coração. Por isso, a igreja precisa viver em unidade, porque o Espírito que comunica a verdade de Deus ao meu coração é o mesmo Espírito que comunica a verdade de Deus ao seu coração. Além de termos o Espírito Santo de Deus nos unindo, nós temos a palavra de Deus que é regra para nós de fé e prática. Então não tem como ter coerência. Se queremos saber se está dentro ou fora da vontade de Deus, é só buscar na palavra. Não é um ou outro que tem razão, mas é a palavra de Deus que tem razão. Por isso é importante a centralidade da Bíblia na vida da igreja, porque a Bíblia é a regra para nós. E quando a Bíblia é a regra para nós, fica fácil, porque é nela que nós aprendemos qual é a vontade do Senhor da igreja. Kistemacher, um comentarista, quando ele fala sobre esse texto, ele diz: Paulo não está pedindo uniformidade de opinião, mas sim uma atitude de amor que se empenha por harmonia e paz. Precisamos amar, e o amor vai produzir harmonia e paz. Não é que nós temos que pensar a mesma coisa sempre, não temos que pensar a mesma coisa. O tema de Paulo, um dos temas de Paulo nessa carta é unidade na diversidade. Nós somos uma igreja formada por pessoas que pensam diferente umas das outras, mas ao mesmo tempo nós temos algo que nos une, que dá liga entre nós, que é o amor. E pelo amor nós precisamos, meus amados, muitas vezes abrir mão das nossas opiniões e das nossas vontades. Paulo vai trabalhar muito esse tema do amor nessa carta, e vocês vão ver à medida que nós formos expondo esse livro. Todo procedimento deve ser fruto do Espírito e para a glória de Cristo. Esse é o cerne da consagração. O tema da igreja para 2014 é meu coração consagrado a Deus. Se você quer ter um coração consagrado a Deus, entenda que a igreja tem um único cabeça, uma única palavra. E a igreja precisa andar em unidade e coerência. Um sujeito chamado Hubert Meldenius, no século XVII, ele escreveu o seguinte: nas coisas necessárias nós devemos ter unidade. Nas coisas não essenciais, nós devemos ter tolerância mútua. E em todas as coisas, nós devemos ter amor. A igreja de Cristo, a igreja que quer andar centrada em Jesus, ela precisa amar, porque Deus é amor, Jesus é amor. E sabe o que significa amor? Amor tem desdobramentos. A palavra amor, na Bíblia, ela se desdobra. E um dos desdobramentos é: ama quem serve, ama quem se coloca em posição inferior ao outro. Amor, de acordo com as Sagradas Escrituras, é você se entregar pelo outro. Foi exatamente desta forma que Deus expressou o quanto Ele nos ama, ao entregar Jesus Cristo para morrer numa cruz. Se você quer encontrar a essência do amor divino, vá para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor é você abrir mão dos seus direitos e privilégios em prol do outro. E uma igreja centrada em Cristo é uma igreja que ama. E se ela ama, se o indivíduo, você como indivíduo ama a sua igreja, você abre mão das suas opiniões periféricas, você abre mão daquilo que não é essencial pelo outro. E assim nós manifestaremos o fruto do Espírito. Terceiro e último lugar, para ter uma vida centrada em Cristo, nós precisamos atentar para o que é essencial. Cuidado para você não se perder nos detalhes da vida. Cuidado para você não se perder nas coisas periféricas. É muito triste quando uma igreja deixa de cumprir a sua tarefa central e começa a se preocupar com coisas menos importantes.
É um problema quando nós esquecemos de avançar em direção ao propósito de Deus para a igreja por causa de picuinhas. E o que nós temos aqui nesse texto é que Paulo foi informado. Alguém dedurou a igreja de Corinto para Paulo. O texto diz, eu fui informado, e é interessante que o texto, diferente do que acontece em algumas igrejas ou em alguns lugares, o texto dá nome. Paulo diz, eu fui informado pelos da casa de Cloé. Às vezes a gente ouve histórias que não nos dão a fonte, né? Estão dizendo por aí isso ou aquilo, mas aqui no texto é claro, irmãos. A história tem origem. Por isso, eu queria fazer uma sugestão para você. Eu fiz essa sugestão na igreja que eu fui pastor e funcionou bastante para conversinhas que aconteciam nos corredores da igreja. Quando alguém vier te contar um caso, não leve o caso para frente, leve o caso para trás. Vá na fonte do caso. Se a pessoa não te dá a fonte, a informação não é segura. Exija a fonte. Isso facilita muito. E Paulo cita a fonte. Eu fui informado pela casa de Cloé. Se a casa de Cloé falou mais do que deveria, vai ter problema. Porque, 2000 anos depois, nós estamos aqui com essa notícia em mãos. Que está havendo contendas entre vós. E é interessante o teor da contenda, porque o texto diz que o teor da contenda é falta de amor. Aliás, toda contenda é falta de amor. Sempre quando acontecer uma contenda, na sua casa, no seu trabalho ou na própria igreja, saiba, a contenda ela é resultado da ausência de amor. As pessoas elas só se divergem, elas só entram em tensões quando o amor está se esfriando. Por isso, toda vez que você tiver um conflito com alguém, ou talvez você até esteja vivendo um momento de tensão com alguém na sua família, ou em algum outro ambiente que você vive, pastor, como é que eu faço para resolver esse problema? Peça a Deus para derramar amor no seu coração. A sua oração é essa. Se você tem um problema familiar já há anos, não consegue resolver, ore para Deus derramar amor no seu coração, porque a contenda é resultado da falta de amor. E qual é o problema, qual a contenda que estava acontecendo? Estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. É interessante que os objetos que justificavam as contendas eram absolutamente contra a contenda. Se você fosse falar com Paulo, com Cefas, ou com Apolo, com o próprio Cristo, os quatro, nenhum deles estavam incentivando, inflamando a contenda. Era uma contenda que surge dentro da igreja, mas a razão da contenda, que eram aqueles irmãos, eles eram contra a contenda. Eles eram contra as divisões que estavam acontecendo naquela igreja. E é curiosa essa lista, porque ela está em ordem crescente de importância. Paulo, por exemplo, ele era considerado o menos importante naquela igreja. Se você ler as cartas de Corinto, você vai perceber que aquela igreja, muitos nem reconheciam o apostolado de Paulo. Isso é um dado importante, por isso que ele é colocado primeiro, porque muitos não levavam Paulo tão a sério. E aí você pode ficar até triste, como eu fiquei, porque Apolo nem era apóstolo e está numa posição mais importante que Paulo. Por que será? Porque Apolo tinha o poder da oratória. Apolo era um homem intelectual e eloquente. Então, a igreja de Corinto, Apolo era de Alexandria, um centro intelectual. Então, a igreja de Corinto, de acordo com alguns comentaristas, ela dava mais importância para os discursos de Apolo do que para a própria mensagem de Paulo. Irmãos, Paulo e Apolo não eram brigados, tá bom? Isso era a igreja. Eles andavam juntos, eles trabalhavam para a expansão do evangelho. E você tem Cefas, que é Pedro, que todos nós sabemos, era o apóstolo responsável pelo colégio apostólico. E você tem Cristo, e talvez você diga, pastor, então o grupo de Cristo era o principal grupo e era o grupo certo. Não, eles diziam que eram de Cristo porque eles se achavam melhores que os outros. Eles se colocavam numa posição superior, eram os chamados pneumaticóis, ou os espirituais. Vocês ficam aí brigando por Paulo, por Cefas, por Apolo. Nós somos de Cristo. Eles se colocavam num patamar acima. Isso gerava orgulho. Então a igreja estava dividida. E Paulo diz, olha, a igreja é um ambiente
onde tem um só Senhor. Nós cantamos, tem um só pastor. A igreja tem um só alvo, um só propósito, uma só tarefa. Nós não podemos viver divididos, porque quando nós nos dividimos, cada um enfatiza um lado, e quando cada um enfatiza um lado, nós não conseguimos progredir na nossa missão. Ou pelo menos, a progressão se torna mais lenta. Meus amados, a igreja não pode dividir, a igreja não pode ter focos de dissensão, porque nós temos uma tarefa que admitimos, é importante, nós temos uma tarefa que é central para cumprirmos, e nós precisamos de agilidade, precisamos anunciar o evangelho de salvação. Precisamos contar ao mundo sobre o amor de Jesus. Precisamos fazer isso de todas as formas. Através dos trabalhos locais, através da internet, através de acampamentos, através de retiros, através de missionários, através de plantação de igrejas. Nós temos que divulgar essa boa notícia ao mundo. Não dá tempo para a gente ficar se perdendo em coisas periféricas. E é isso que Paulo quer deixar claro. Cristo não está dividido. Paulo diz, olha, eu não quero grupo para mim, eu nem batizei vocês, para vocês acharem que eu tenho uma relação especial com um pequeno. Nós não podemos dizer que tal grupo é de Paulo, ou de Cefas, ou de Apolo, ou de Cristo. Todos são de Cristo, e precisamos focar nisso. Paulo tem um chamado, e o chamado dele é para pregar a mensagem da cruz. Se você sair daqui hoje de manhã, e alguém te perguntar, onde você foi? Eu fui na igreja presbiteriana da Gávea. E sobre o que eles falam lá? Eles falam sobre Jesus Cristo. Essa precisa ser a sua resposta. Mas o que eles vivem lá? Eles vivem Jesus Cristo. Quem eles amam? Eles amam Jesus Cristo. Sobre o que eles falam? Eles falam sobre Jesus Cristo. Eles têm uma boa mensagem para divulgar? Tem. Sobre quem é essa mensagem? Sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o fundador dessa igreja. Ela não pertence a homens, ela pertence a Jesus. Provavelmente os anos vão passar. Você vai voltar aqui nessa igreja, muitos presbíteros que estão na liderança poderão não estar. Os pastores que estão poderão não estar. Os presidentes de departamentos, os nossos diáconos, poderão não estar mais nas suas funções, mas o Senhor da igreja permanecerá. Porque Ele foi, Ele é e Ele será o dono dessa igreja. Eu quero concluir dizendo para você que é verdade. No Brasil nós temos uma confusão dentro da igreja evangélica. Se você quer saber se uma igreja é séria ou não, veja se essa igreja está centrada em Jesus Cristo. Veja se a notícia dessa igreja é a boa nova de salvação. Mas eu quero falar também sobre aquela cidadezinha lá na Espanha, chamada Torrelodones, que durante 800 anos nunca teve uma igreja evangélica. Não se tinha um endereço na cidade de Torrelodones de uma igreja evangélica. Em 800 anos de existência, porque havia uma lei na cidade dizendo que não podia ter outra igreja senão a igreja católica. Mas eu quero dizer para você que agora tem uma igreja evangélica em Torrelodones, e essa igreja tem endereço, e essa igreja tem CNPJ, e essa igreja tem local, porque um pastor entrou com documentos na prefeitura para mudar a lei, e a lei foi mudada. E se você for em Torrelodones, você tem uma igreja presbiteriana para visitar. E eu quero dizer uma notícia melhor ainda. O pastor que está lá há 7 anos fazendo esse trabalho é sustentado pela igreja presbiteriana da Gávea. Porque a igreja presbiteriana da Gávea, ao longo dos seus anos, permaneceu unida e permanece unida, entendendo que ela tem uma missão, entendendo que ela tem uma tarefa que foi dada pelo seu Senhor Jesus Cristo. E essa missão está sendo cumprida, e as boas novas do Evangelho está sendo levada ao Brasil e ao mundo, porque Deus nos chamou para isso, e que nós continuemos com a missão que Deus nos deu, de falar a respeito do seu amor.
porque nós somos um único corpo, nós somos uma única igreja, nós temos um único Senhor, que é digno de toda adoração e de todo louvor. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Queria convidar os irmãos para nos ajudar com um cântico que já cantamos nesse culto, Graça. Vamos cantar novamente, que diz que nós temos um só pastor. Eu quero que você saia com seu coração cheio dessa mensagem hoje. Um só pastor, um só rebanho, um só Deus, um só povo.